uma passagem muito interessante, que se eu não estou enganado, está no Evangelho de João, capítulo 21, que é fim de night, assim, tá terminando o Evangelho, Jesus já vai ser assunto aos céus, ou ascender aos céus, né? Porque ninguém que puxou ele foi por conta própria. E aí, Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Aí ele fala, amo. Aí ele fala, Pedro, tu me amas? Ele ama. Aí, Pedro, tu me amas? Falou, aí a Bíblia fala que Pedro ficou triste, né? Porque ele percebeu que Jesus estava duvidando. Aí ele falou, se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Aí ele, tá bom. Aí ele falou, olha, o meu destino, porque ali Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Era Jesus ressurreto. Você tá indo pro meu destino que eu, tipo a mesma morte que eu. Cara, imagina você Aí saber, né? Aí ele já ficou meio grilado, né? Por quê? Porque Pedro várias vezes chegou para Jesus e falou, tô contigo até o final, não importa o que acontecer. Então assim, a gente diz que peixe morre pela boca, né? Não precisava falar isso, mas já que falou, então Jesus falou, demorou então, eu não te pedi isso. Então, na Bíblia tem vários casos, o cara fala uma besteira, aquilo destrói a vida dele. Agora, o João não falou nada. O João, ele não falou, tô contigo até o final, mas foi com Jesus até o final. Então, o que falou que ia até o final e não foi crucificado. O que não falou nada e foi o único dos apóstolos que ficou com Jesus, recebeu a regalia de não ser assassinado. Entendeu? Que interessante. E aí, cara, o que acontece? Depois que Jesus chega para Pedro e fala isso, ó, você vai morrer. Ele não fala literalmente, mas ele ensinou, você vai morrer crucificado. E aí João passa nessa hora. Aí Pedro falou, e ele vai morrer como? É curioso, né? Vai ser crucificado também, ou se ele é melhor do que eu? E aí Jesus fala uma das coisas mais misteriosas da Bíblia. Jesus fala, o que me importa se eu não quero que ele morra? Como assim? O que me importa se eu não quero que ele morra? Qual o problema se eu não quero que ele morra? Eu faço o que eu quiser. Ah, tá. Eu escolho você, vai morrer crucificado, e ele eu não quero que morra. Não há problema nisso, porque é uma escolha minha. Então, aí, cara... Que estranho essa frase, né? Aí surge uma lenda de que João era imortal. E tem algumas outras lendas de que ele estaria vivo até hoje. Cara, imagina... Dá um filme maneiro, né? Nossa, cara, eu já pensei nisso. Né? João até hoje passando gerações, vivendo tudo. Na moita ali, só... Na moita, né? Só assim. Talvez mexendo alguns pauzinhos. Dando empurrãozinho agora, aqui. Nessa época, ele tá... Imagina. Cara... Então, cara... Mas essa história do João eu não sabia, não, cara. Que talvez ele seja imortal. Dá uma história maneira, né? E Enoque tem aquela parada de que ele não morreu, né? Que Exato. Ele foi... Por isso que a gente tá... Pra quem achou que a gente tinha perdido o fio da meada, nós estamos apenas ligando os pontos. Arrebatar é diferente... Arrebatado é diferente de ressurreto. Totalmente diferente. Como que é? Um passa pela experiência da morte... Um morre e ressuscita, o outro tá andando aqui e some. Ele não passa pela experiência de morrer. Não passa. É como se... Foi abduzido. Mas e o corpo físico dele? Vai que junto. acontece? Vai junto. Não, vai tudo junto. Cara. Vai tudo junto, pô. É como se fosse uma abdução. Porque Jesus não. Ele morreu, o corpo dele tava lá na cripta. Aí ele ressuscitou. Ressuscitou, pegou aquele corpo de novo e andou. Só que era um corpo... Lázaro. Era o corpo... Não, é um pouco diferente. Porque Lázaro ressuscita pra morrer de novo. Tá. Depois Lázaro, até onde eu sei, não ficou imortal. Não, mas Jesus não. Ele usa aquele corpo ou é um outro? É um corpo glorificado. Tanto que teve... Ele atravessa a parede, por exemplo? Ele atravessa e ele tá com uma pinta um pouco diferente, tanto que a galera não reconheceu. Então não é só o corpo morto que tava lá. Por causa disso, Vilela, dessa ideia de que João não morreu, aí é claro que tem linhas ocultistas que vão dizer que João descobriu o segredo da imortalidade através do consumo de sangue humano. Então ele seria o pai dos vampiros. Cara, entendeu? Que doideira. Inclusive tem uma série, cara, que... E talvez também de ser mais misterioso que o cara não pode sair na luz do dia. Só aí ele fica na moita. O cara é mais pálido e tal. Exato. É porque, qual que é a ideia? Jesus chegou pra ele e falou, João, chega mais. Essa parada que eu te falei... O pessoal que tá bravo com a gente, fala, pô, vocês estão viajando. Não, é só uma viagem mesmo. A gente tá contando lendas que existem. Lendas, cara, calma. Não estamos mexendo nada na sua fé, na nossa fé. Gente maluca tem no mundo, os caras vão inventar história. Claro. Mas qual que é o conceito, né? Quando Jesus... É como se Jesus tivesse chegado para João e falasse assim, João, quando eu falei na última ceia, esse pão é o meu corpo, comei todos, e quando eu falei esse cálice aqui é o meu sangue, esse é o segredo para a vida eterna. É o canibalismo e o beber o sangue. Então, vai passando esse segredo pra frente só pra quem merecer. E aí surge ele teria sido o primeiro vampiro ali, como se ele fosse o pai dos vampiros, né? Então essa ideia é interessante. Inclusive no filme do Drácula, que o vampirão antes do Drácula, que inicia o Drácula, é o cara que faz o pai dos Lannister, do Game of Thrones. Eu não me lembro o nome desse ator, cara. Dá uma olhada. Ou Lannister Coroão.
Sabe qual é aquele Puta, coroa? É um ator. O maluco trabalha bem demais, bem, né? bem demais. O cara tem a pinta, né? De nobre. Inclusive esse... A cara dele tá... Não é um nome... Eu não lembro o nome dele, eu também realmente. não lembro. Mas ele vai ter que dele. procurar aí no... O pai dos Lannister, né? O pai do anão, da Cersei Lannister, né? Dos irmãos lá que se pegavam. Mas o que tem ele? Esse cara, num dos filmes do Drácula, que eu esqueci qual é o nome... Não do Bram Stoker. Não é do Bram Stoker, nem o do Luc Besson, que eu assisti outro dia também, que é legal pra caramba. Esse eu vou ver. É um outro que o cara... A mulher do cara morre. Aí ele fica irado, ele quer vencer os turcos lá e ele faz esse pacto com o Drácula pra ele ter superpoderes pra vencer a guerra sozinho. Né? O cara parte pra guerra sozinho e arrebenta todo mundo. Pô. É interessante o filme. Não é um filme artístico nem cult, mas vale a pena. Nesse filme, então, o Drácula não é o primeiro. Você já tem um vampirão antigo. Que deu como origem... se fosse o João, que tá ali, né? Na mitologia dos vampiros... Não sei se você já jogou RPG Vampire. Não, cara, mas eu conheço, então, mas nunca eles joguei. chamam dos antediluvianos. Os primeiros. Quanto mais Maneiro. antigo é o vampiro, eu não me lembro se tem um que deu origem a todos. Eu acho que sim, talvez Caim. Eu acho que é Caim. Caim seria o primeiro vampiro. Segundo a mitologia do Vampire. E ele vai dando origem, e quanto os primeiros são mais fortes, vão ficando, o sangue vai ficando cada vez mais fraco. Fica mais ralo. Mais ralo. Então Caim é o mais poderoso. Entendi. A segunda linhagem é mais poderosa e vai vindo. É igual quando você tira a Cheryl, vai perdendo qualidade, né? Não, o exemplo é perfeito. Cara, mas por que a gente tá falando disso mesmo? Não, a gente tá falando como é que os... Dá pra fazer um programa só sobre Abraão, não dá não? Dá, pô. Caramba, dá Incrível, pra fazer, né, dá pra fazer uma temporada, um ano inteiro. E Abraão que dá origem a as três grandes religiões. Três grandes religiões, que é as religiões monoteístas, né? Que é o... Judaísmo. Na sequência, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo. A galera acha que o islamismo é muito antigo, mas ele chegou por último, né? Exato. Veio 600 anos depois de Cristo. Só pra gente botar no papel, né? Que o pessoal às vezes acha que islamismo e judaísmo são contemporâneos, mas não são. Até os judeus no Império Romano, o Império Romano tinha um respeito com relação aos judeus, em algumas fases, né? Em outras não, porque eles sabiam que eles eram uma religião muito antiga e o deus dos judeus era um deus mais antigo que os deuses romanos. Então eles tinham até um salvo-conduto de que eles não precisavam participar das festas em consagração aos deuses romanos. Agora os cristãos não, porque eles chegaram depois, né? Então o que acontece? Quando começa esse negócio de cristão falar, não vou à festa de Zeus, nem de... Zeus não, porque ali é Roma, né? De Saturno, né? Plutão, Netuno e tal. Aí os caras, poxa, mas se você não for à festa, eles vão ficar chateados com a gente, né? Porque tem que participar da festa. E aí qualquer calamidade que acontecia, né, praga, chuva torrencial, seca, eles falavam, aí iam conversar com os deuses, né? O que foi que você está mandando praga aí? Os cristãos não estão vindo na festinha. Aí eles iam lá e matavam todo mundo. Não, a gente vai, deles. A gente vai resolver para deixar que a gente vai punir a galera que não foi na festinha de Corme Damião lá. E aí usava os cristãos como tocha, né? Levava lá pro estádio. Literalmente? Literalmente. Nero, não tem aquela história Nero queimando Roma, né? Aqueles incêndios. Eles botavam fogo nos cristãos também, né? Então era um negócio lamentável, né? Mas, por incrível que pareça, quanto mais eles matavam os cristãos, mais cristãos apareciam. Mais fortalecia. Era tipo uma praga incontrolável, né? Você vai lá, cheio o ninho das baratas. Eu imagino, Daniel, nessa época do começo do cristianismo, o quão forte era esse sentimento de que alguma coisa tinha acabado de acontecer. Você estava próximo no tempo da vinda de Cristo, que é diferente de hoje, que a gente crê... uma coisa de 2000 anos atrás. Agora, imagina, 10, 20, 40 anos, aconteceu uma coisa, todo mundo tá falando nisso. A galera tava na pilha, né? Nossa, cara, deve ter sido uma coisa absurda. Os caras entregavam a vida ali e morria feliz, né? Tem que negar Jesus se não morre. Ele falou, pode matar, tem grilão. Tem até um gráfico, né, de como cada discípulo morreu, né? Tem. De Jesus. O único que não foi assassinado foi João, né? Não por falta de tentativa, né? Tentaram. Segundo a tradição cristã, dizem que jogaram ele de cima do templo e não morreu. Jogaram ele num banho quente também, com óleo fervendo, ele não morreu. Até falou, esquenta mais aí que tá meio frio. Dizem nas lendas, né, que ele falou, pode esquentar mais, tá muito quente. Não. Manda mais. Aí eles falaram, o cara é Highlander, né? Deixa quieto. Só tem duas opções, ou a gente arranca a cabeça ou manda pra ilha de Patmos. Highlander vai ser um Highlander novo. Vai sair, né? Mas já é pra agora, 2026 ou não? Depois o Homer vê aí. Ali, ó. Pedro crucificado de ponta cabeça. Simão, ele pediu? Ele falou, não sou digno de ser crucificado igual meu mestre. Mas Jesus já tinha falado pra ele que ele ia morrer assim.
Simão, André e Filipe crucificado, Paulo decapitado, Bartolomeu também? Também, é. Tiago Justo, o que é? Uma espada? É. Deu uma espadada, Tadeu uma machadada, o outro ali é um, não sei. Mateus esfaqueado, talvez. Matias Fogo. Foi pro churrasco. Tiago menor. Pedrada? Apedrejada, é. E João foi largado. João foi foi pra um resort. Como chama? Taiaiá. É. Pô, esse aí é... Ele virou Ilha de Patmos também, né? Que o Apocalipse desceu total, ali, né? Total. E aí tem o livro dos sonhos, né? O livro dos sonhos, aí Enoque vai ter vários sonhos, né? Primeiro ele tem uma visão do dilúvio, né? Ele enxerga o dilúvio acontecendo. A gente não pode esquecer que Enoque é avô de Noé, então faltava um bom tempo para isso acontecer. Lembrando que essa galera vivia pra caramba, né? Então, no segundo sonho, é o Apocalipse dos animais, né? É a história da Bíblia através de alegorias, né? Por exemplo, Adão e Eva são representados através de touros brancos, né? O povo de Deus ali, os judeus, são representados por ovelhas. E os opressores, né, que representariam os egípcios, são colocados ali na forma de lobos, né, de leões e de águias, né? Então termina com um novo templo sendo criado, um reino de paz, harmonia e esperança entre todos esses animais, ou seja, os animais representando os diversos aspectos ali dos seres humanos, né? Então, isso seria ali também uma representação de uma verdadeira esperança messiânica, seria algo muito parecido com aquilo que a Bíblia fala depois do Apocalipse, como a era do milênio, em que Jesus vai reinar na Terra, todo mundo vai viver muito, né? Um homem de 100 anos vai ser jovem, o leão vai pastar junto com o cordeiro, né? E por aí vai ter uma comunhão entre todos os seres, né? Lembra muito essa ideia do milênio. E aí tem a Epístola de Enoque, né? A Epístola de Enoque, ele traz ali conselhos práticos, né, aos filhos e aos justos, e ele ensina, vivam em retidão, ajudem os pobres, né, evitem o pecado. Ele faz uma crítica dura aos ricos, principalmente aos ricos opressores. Talvez isso tenha incomodado muito também os ricos que estavam ali, né, seguindo as coisas do cristianismo. E ele fala também do chamado Apocalipse das 10 semanas, que é a história sendo dividida em 10 períodos, até o juízo e a nova criação. Então seria a história da humanidade dividida em 10 partes, né? Isso ele chama de Apocalipse das 10 semanas. Ele faz uma promessa de luz eterna para os justos, né? E para todos aqueles que estão sofrendo no mundo. E tem vários apêndices ali sobre o nascimento milagroso de Noé, né? Ele vai contar uma história do nascimento de Noé como se fosse uma história meio sobrenatural, assim, né? Meio como se fosse um cara que foi projetado por Deus para fazer esse tipo de missão. Então, nessa ideia, né, do nascimento especial de Noé, a gente lembra que não foi só Jesus que teve assim um nascimento fora do normal, né, a gravidez virginal de Maria. Mas quando a gente vê a história de Sansão, a mãe de Sansão estava andando ali no campo e de repente viu um homem, né? E o homem falou: olha, para de beber porque o seu filho vai ser muito importante, vai fazer um trabalho especial. E aí ela acha aquilo estranho, chama o marido para ver esse anjo, o marido vê também o anjo, e o anjo fala para ele também: ó, para de beber, se conserta, vive em santidade, porque o filho que vocês vão gerar agora vai ser muito usado por Deus. E aí eles acharam que era uma pessoa, mas depois esse anjo, segundo a Bíblia, ele sobe assim e some, né? E aí eles entendem que realmente um anjo foi enviado para dar um recado de que o filho seria especial. Então eles começam a se consagrar, a se santificar, e acaba que o pai de Sansão engravida a sua esposa num contexto ali meio sobrenatural, de preparação espiritual, e isso facilita que esse menino nasça ali com um poder muito grande, conforme a gente já conhece na história de Sansão. Então, a história de Jesus nascendo através do Espírito Santo ali, quando a Bíblia diz, né, descerá sobre ti o Altíssimo e ele te envolverá e conceberás, e por aí vai. Então, essa gravidez virginal de Maria não é uma coisa única na Bíblia, né? A gente não tem outros exemplos de gravidez virginal, mas a gente tem outros exemplos de pessoas que foram meio que preparadas ali para fazer uma determinada missão com Deus, né?
Então, assim, um livro interessante pra caramba que tem traços muito importantes com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento também, porque vai chegar a falar da queda dos anjos até a salvação no final dos tempos, né? E só não fala o nome Jesus, mas fala sobre o eleito, o Filho do Homem, o Salvador, a Era de Paz. Então, o fato de não falar Jesus é algum problema, você acha? Não tinha. Se falasse, seria premonitório. Não, seria meio problemático. Por quê? Porque os caras iam falar, o livro é forjado, foi escrito depois de Cristo. Entendi. Então, o não falar dá mais credibilidade, porque a Bíblia não dizia no Antigo Testamento que o nome de Jesus seria Jesus. A Bíblia fala Emanuel, fala de admirável, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Cordeiro de Deus, a rosa de Saron, né, a luz da humanidade. Ele tem vários títulos, mas no Antigo Testamento você não tem, o nome dele vai ser Jesus, né? Entendi. Que na verdade é o nome Josué, né? Que é Yehoshua. A Bíblia não fala exatamente o nome, né? Mas diz o nome Emanuel, sim. E ele recebe, né, espiritualmente esse nome Emanuel também, né? Então, assim, o livro é muito interessante porque ele é quase uma Bíblia inteira, porque ele vai começar lá na queda dos anjos e ele vai para o Apocalipse. Então, assim, tem temas muito interessantes, né, da origem do mal. Dos apócrifos é o mais completo, você acha? Eu acho que é o mais famoso. É o mais famoso. E o mais polêmico? Assim... Ou do Judas Iscariote é o mais polêmico? Não, eu acho que esse aqui é mais polêmico, porque como ele tem mais conteúdo, ele é mais robusto, tem mais espaço para polêmica, né? Entendi. Então você, por exemplo, tem a situação que eu citei, que é o Enoque, depois que os anjos caíram, esses vigilantes foram punidos, Enoque ora a Deus pedindo para Deus perdoar os anjos. Eu acho que isso, a galera fica escandalizada, né? Falar, isso não existe, Enoque não ia fazer uma tolice dela. Tem a pergunta aqui do Samir, né? Ele está perguntando se tem muita gente falando de coisas estranhas no céu ultimamente. Dá para ligar isso com o que o Enoque descreve? Cara, tá muito estranho isso. Eu não acho que são só equipamentos bélicos de alta... Meteoro fazendo curva. Aquela curvinha ali, aquele cutbackzinho que o meteoro faz, né? Cara, eu acho que tem coisa espiritual acontecendo aí. Parece que tá toda hora aparecendo... O Apocalipse fala, né, de sinais, abalos nos céus, nas estrelas. Tá estranho, cara. É muito estranho. Não sei se são seres chegando, demônios sendo libertos, vindo pra nossa dimensão. Tá muito estranho, cara. Tá muito estranho isso aí. Não sei o que é exatamente, não. Pois é. E pergunta aqui da Fernanda Silva. Ela tá perguntando se esse livro, ele fortalece a fé ou ela pode acabar confundindo mais a cabeça das pessoas. Tem que ter discernimento para ler, né? Cara, para uma pessoa que não tem uma fé bem fundamentada, vai confundir. Para quem tá bem fundamentado, não vai te fazer mal nenhum. Então, o cara, eu li e fiquei confuso. Sinal de que você não tinha base. Porque se a tua casa está edificada na rocha, que é Cristo, pode vir tempestade, terremoto, que ela continua firminha. Ô Romer, nossa querida pessoa que trabalha com a gente nas redes sociais. É verdade. Ela tem apelido já, Romer, ou ainda não? Olha, eu ainda não pensei em Cunhe um apelido, olhando para ela assim. Eu acho que eu colocaria como Pocahontas. Pocahontas, então. Por favor, Pocahontas, faça uma pergunta que ela quer fazer uma pergunta pro Daniel. Vamos lá, Pocahontas, está batizada aí. Oi, Daniel. É o seguinte, nas redes sociais rola sempre essa teoria, né, de que as pessoas que costumam falar que foram visitadas por alienígenas, né, elas acreditam que também podem ser anjos disfarçados. Ou demônios, né? Então eu queria saber o que você acha dessa teoria, se ela tem base. Tem muita base, porque você vê, a gente está falando de... A gente falou de súcubus e íncubus. Exato, né? Demônio querendo molestar as pessoas. A gente não tem muita história de alienígena abusando de pessoas, mas a gente sempre tem abdução alienígena com manipulação dos órgãos genitais e do sistema reprodutor. Então, o que acontece? Eu não falei lá no início do programa que esses anjos caídos pegavam espermatozoide e inseminavam nas mulheres? Sim. Essas mulheres são abduzidas, são inseminadas, voltam grávidas. Então é o mesmo sistema, só que sem a diversão do bacanal. Tá. É a mesma coisa. Então é o mesmo... Essas abduções alienígenas de mulheres que terminam na mulher grávida, e depois ela é abduzida novamente, mais ou menos com uns 3 meses de gravidez, eles levam o bebê. Você fala, pô, como é que o bebê sobrevive 3 meses? Ai, meu irmão, aí você pergunta pra eles lá. Ele deve ter umas incubadoras top, que não tem aqui ainda. Pode crer. Então,
Isso é o mesmo sistema que desde o mundo antigo, nos ritos de fertilização, está rolando até hoje. Só que aí eles botam um cenário tecnológico que a pessoa, em vez de pedir ajuda na igreja e falar, ora por mim que eu fui violentada, que fui molestada por um demônio, não, ela fica quieta, não vai falar com ninguém. Quem que vai acreditar na mulher que ela foi abduzida? Ela vai passar de louca, né? Pois é. Então, uma estratégia muito boa para a pessoa não buscar ajuda no verdadeiro lugar, que é buscar em Cristo Jesus, que tem poder para resolver isso tudo. Pois é.